Einsatzgruppen eram esquadrões móveis de execução formados pelas SS durante a Segunda Guerra Mundial. Estas unidades foram inicialmente concebidas para assegurar o controle alemão nos territórios ocupados pelo Terceiro Reich, realizando a limpeza daqueles considerados inimigos do regime nazista, principalmente judeus, comunistas, ciganos e outras minorias étnicas. Foram responsáveis pela morte de milhões de pessoas e desempenharam, assim, um papel-chave na execução da chamada solução final. As Einsatzgruppen faziam parte do aparato de terror projetado por Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich, líderes das SS e da Gestapo, respectivamente. A expansão da Alemanha nazista pela Europa no final dos anos 30 e início dos anos 40 exigia um método eficiente para consolidar o controle dos territórios conquistados. Em 1939, após a invasão da Polônia, foram estabelecidas as primeiras Einsatzgruppen, com o objetivo de eliminar a inteligentsia polonesa. No entanto, foi em 1941, durante a invasão da União Soviética, que as Einsatzgruppen adquiriram seu caráter mais brutal e sistemático. 4 unidades principais, conhecidas como Einsatzgruppen A, B, C e D, foram mobilizadas na Frente Oriental para realizar o extermínio em massa da população judaica e de outros grupos étnicos. Estas operações de limpeza étnica, executadas em colaboração com a Wehrmacht, a polícia e outros órgãos locais, faziam parte integrante da política de expansão racial e dominação total impulsionada por Hitler. Cada Einsatzgruppe era composta por entre 500 e 1.000 homens, a maioria deles membros das SS, Gestapo e Kripo. Esses grupos eram subdivididos em subunidades chamadas Einsatzkommandos, designadas a diferentes áreas para cumprir suas missões de execução. A cadeia de comando era rigidamente estruturada, com líderes recebendo ordens diretamente do Reichssicherheitshauptamt, liderado por Heydrich. O modus operandi das Einsatzgruppen era simples, mas devastador. Ao chegarem a uma cidade, os comandantes coordenavam com as autoridades locais para identificar judeus e outros indesejáveis. As vítimas eram reunidas em campos ou nos arredores das cidades, onde, de forma metódica e frequentemente pública, eram executadas por meio de fuzilamentos em massa. Muitas vezes as vítimas eram obrigadas a cavar suas próprias covas antes de serem mortas. As Einsatzgruppen realizaram alguns dos maiores e mais atrozes massacres da guerra, como o massacre de Babi Yar, perto de Kiev, onde em setembro de 1941, mais de 33.000 judeus foram executados em apenas 2 dias. À medida que a guerra se prolongava na Frente Oriental, as táticas das Einsatzgruppen evoluíram para lidar com as enormes populações que deveriam ser eliminadas. Os massacres muitas vezes eram assistidos por colaboradores locais, o que aumentava a capacidade das Einsatzgruppen de cumprir sua tarefa. Os fuzilamentos em massa continuaram a ser o principal método de extermínio, embora a logística se tornasse mais complexa à medida que as linhas de suprimento se estendiam pelo vasto território soviético. Além disso, as Einsatzgruppen também se envolveram em outras atividades relacionadas com a contra-insurgência, a caça a partisans e a eliminação de qualquer forma de resistência organizada. No entanto, sua principal função continuou a ser a implementação do genocídio, e até o final de 1941, já haviam assassinado mais de 500.000 de judeus. Com o passar do tempo, no entanto, Himmler percebeu que os métodos de assassinato usados pelas Einsatzgruppen eram altamente ineficientes. Não apenas eram custosos, como também afetavam o moral das suas tropas. Alguns dos perpetradores sofreram de problemas de saúde física e mental, e muitos recorreram ao álcool e às metanfetaminas. Os líderes das Einsatzgruppen tentaram transformar as execuções em massa em um ato coletivo sem responsabilidade individual. No entanto, isso não foi suficiente para que cada perpetrador se sentisse isento de culpa. Com o tempo, delinearam-se 3 tipos de perpetradores. Aqueles que desde o início estavam ansiosos para participar, aqueles que participaram apenas porque foram ordenados e uma minoria que se recusou a colaborar. Alguns homens tornaram-se espontaneamente excessivamente brutais em seus métodos de assassinato e no zelo pela tarefa. O comandante da Einsatzgruppe D, Otto Ollendorf,
Notou especialmente essa propensão ao excesso e ordenou que qualquer homem que estivesse muito ansioso para participar não realizasse mais execuções. Após a queda do Terceiro Reich em 1945, o papel das Einsatzgruppen nos crimes de guerra nazistas não passou despercebido. Durante os julgamentos de Nuremberg, os comandantes dessas unidades foram acusados de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O julgamento específico das Einsatzgruppen resultou em condenações para 24 oficiais, dos quais 14 foram sentenciados à morte. O restante recebeu penas de prisão que, em alguns casos, foram reduzidas com o tempo. A execução desses líderes foi vista como um ato de justiça para as inúmeras vítimas de sua barbárie, embora o sofrimento causado pelas Einsatzgruppen tenha deixado cicatrizes indeléveis nas comunidades que devastaram. No entanto, a maioria das pessoas que realizaram as execuções nunca foi acusada e retornou à vida civil sem ser responsabilizada. A Procuradoria Central da Alemanha Ocidental acusou apenas cerca de 100 ex-membros das Einsatzgruppen por crimes de guerra e, com o tempo, tornou-se cada vez mais difícil obter condenações. As testemunhas envelheceram e a possibilidade de fornecerem testemunhos valiosos naturalmente diminuiu. Além disso, o financiamento para os julgamentos foi, em muitos casos, insuficiente, e os governos da Áustria e da Alemanha estavam mais interessados em esquecer o passado nazista do que em obter condenações. Werner Braune, o arquiteto da morte na Crimeia. Werner Braune nasceu no dia 11 de abril de 1909 em Merstedt, Alemanha. Como muitos de seus contemporâneos que mais tarde se juntariam ao regime nazista, Braune foi influenciado pelo contexto político da Alemanha entre guerras, marcado pelo ressentimento em relação ao Tratado de Versalhes, pela instabilidade econômica e pela ascensão do antissemitismo. Ele estudou direito nas universidades de Jena, Bonn e Munique, e em 1931 se juntou ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, consolidando sua lealdade à ideologia nazista desde cedo. Sua rápida ascensão nas fileiras da SS e do SD o colocou em posições-chave dentro do aparato de segurança e inteligência do regime nazista. Em 1938, ele se tornou chefe interino da Gestapo em Münster. Em 1940, tornou-se chefe permanente da Gestapo, primeiro em Koblenz, depois no escritório de polícia estadual em Wesermünde e mais tarde em Halle. Em todas essas cidades, Braune destacou-se por sua eficiência na repressão de opositores políticos e minorias étnicas. Isso lhe rendeu a confiança de seus superiores, e quando a invasão da União Soviética começou no verão de 1941, ele foi selecionado para liderar uma unidade dentro do Einsatzgruppe D. Seu irmão mais novo, Fritz Braune, foi nomeado comandante do Einsatzkommando 4B. O Einsatzgruppe D, sob o comando geral de Otto Ohlendorf, operava principalmente no sul da Ucrânia, na Crimeia e no Cáucaso. Braune, à frente do Einsatzkommando 11B, foi responsável por executar as ordens de extermínio das populações judaicas e de outros elementos perigosos em algumas dessas áreas. As táticas de Braune e seus homens seguiam o método estabelecido pelos Einsatzgruppen. Ao chegarem a uma cidade ou vila, as vítimas eram reunidas e transportadas para a periferia, onde lhes era ordenado cavar valas antes de serem fuziladas em massa. Relatórios da época detalham sua participação na execução de milhares de judeus, comunistas e prisioneiros de guerra na Crimeia, com ênfase especial nos massacres de Simferopol, Yevpatoria e Feodósia. Braune era conhecido por sua absoluta falta de misericórdia. Testemunhos de sobreviventes e de outros membros dos Einsatzgruppen descreveram sua frieza durante as execuções, cumprindo as ordens com uma precisão burocrática que refletia o caráter impessoal do genocídio nazista. Erich Naumann e as execuções em massa na Bielorrússia. Erich Naumann nasceu no dia 29 de abril de 1905 em Meissen, Saxônia. Desde jovem, ele foi influenciado pelo contexto político e social do pós-guerra, que favoreceu o crescimento do nacionalismo extremo e do antissemitismo. Ao contrário de Braune, que era altamente valorizado nas cúpulas do regime nazista pelos seus estudos, Naumann deixou a escola aos 16 anos e conseguiu um emprego em uma empresa comercial em sua cidade natal. Em 1929,
juntou-se ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e rapidamente ascendeu nas fileiras das SA. Depois, em 1935, juntou-se às SS, consolidando-se como um dos membros mais leais ao regime nazista. Durante a década de 1930, Naumann ocupou várias funções na Gestapo e nas SD, e foi o comandante do Einsatzgruppe 6 durante a invasão da Polônia, em setembro de 1939. Essa unidade foi responsável pelo assassinato de mais de 6.000 ativistas, intelectuais, acadêmicos, clérigos, atores e ex-oficiais poloneses como parte da Operação Tannenberg, que visava eliminar mais de 60.000 membros da elite do país. Sua experiência na repressão de opositores políticos e na eliminação de elementos considerados indesejáveis pelo regime nazista preparou-o para um papel de destaque nas operações de extermínio quando Hitler decidiu lançar a Operação Barbarossa em junho de 1941. Em novembro daquele mesmo ano, Naumann foi nomeado comandante do Einsatzgruppe B, uma das 4 principais unidades dos Einsatzgruppen que operavam nos territórios ocupados na Frente Oriental. O Einsatzgruppe B, sob o comando de Naumann, operava principalmente na região da Bielorrússia, onde era responsável por realizar a limpeza racial e política ordenada pelo Terceiro Reich. Relatórios enviados por Naumann a Adolf Eichmann nos meses seguintes afirmam que ele foi responsável pela morte de 17.256 pessoas em Smolensk. Sob seu comando, ele admitiu que o Einsatzgruppe B possuía 3 caminhões de gás que foram usados para exterminar seres humanos. Em outro relatório, datado de 15 de dezembro de 1942, Naumann relatou que a unidade havia fuzilado um total de 134.298 pessoas. Um dos episódios mais brutais associados a Naumann foi o massacre de Bobruisk, no qual milhares de judeus e civis foram executados em uma série de operações realizadas no final de 1941 e no início de 1942. Naumann supervisionou pessoalmente essas execuções, que foram realizadas como parte das políticas nazistas de extermínio nos territórios ocupados do leste. As vítimas foram fuziladas nos arredores da cidade e enterradas em valas comuns. O massacre de Bobruisk é apenas um exemplo das atrocidades que Naumann e sua unidade cometeram durante seu mandato. De setembro de 1943 até julho de 1944, Naumann foi comandante da Polícia de Segurança e das SD nos Países Baixos. Nessa posição, ele ajudou os perpetradores da Operação Silbertane, o nome em código para uma série de execuções realizadas entre setembro de 1943 e setembro de 1944, durante a ocupação alemã dos Países Baixos, realizadas por um esquadrão da morte composto por membros holandeses das SS e veteranos holandeses da Frente Oriental, e aprovou as execuções realizadas por Henk Feldmayer. Naumann era um antissemita fervoroso e um defensor comprometido da ideologia racial nazista. Sua dedicação à causa genocida era refletida em sua determinação de cumprir as ordens de extermínio sem demonstrar qualquer compaixão por suas vítimas. Testemunhos de membros de sua unidade descrevem Naumann como um homem metódico e cruel, que não hesitava em realizar assassinatos em massa para cumprir os objetivos do regime. Ao contrário de outros oficiais que tentaram minimizar seu envolvimento nos crimes de guerra durante os julgamentos do pós-guerra, Naumann nunca expressou arrependimento por suas ações durante a guerra. Ele considerava sua participação no Holocausto como parte de seu dever para com o Terceiro Reich e para com Hitler. Após a rendição da Alemanha em maio de 1945, Naumann foi capturado pelas forças aliadas e submetido a julgamento. Durante o processo, foram apresentadas provas esmagadoras de sua participação em crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo a execução sistemática de dezenas de milhares de pessoas na Bielorrússia. Ao contrário de Browne, que tentou se justificar alegando que estava apenas seguindo as ordens de seus superiores, Naumann declarou que não considerava suas ações como comandante do Einsatzgruppe B injustas. Quando foi questionado no tribunal se viu algo moralmente errado nas ordens dadas por Hitler e seus superiores,
ele respondeu com austeridade e confiança que considerava as ordens corretas porque faziam parte de seu objetivo no contexto da guerra e, portanto, eram necessárias. Por fim, Naumann foi considerado culpado de todas as acusações contra ele e condenado à morte. No dia 7 de junho de 1951, ele foi executado na forca na prisão de Landsberg. Otto Ollendorff, o burocrata do extermínio. Otto Ollendorff também é lembrado como um dos principais comandantes dos Einsatzgruppen. Nascido em 1907 em Hoheneggelsen, Hannover, Ollendorff destacou-se por sua frieza e racionalidade, qualidades que definiram tanto sua vida quanto seu papel no Holocausto. Ollendorff cresceu em uma família de agricultores, estudou Direito e Economia na Universidade de Leipzig e mais tarde em Gotinga. Essas disciplinas moldaram sua abordagem metódica e legalista da vida. Em 1925, aos 18 anos, ele se juntou ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e, em 1926, ingressou nas SS, onde começou a ganhar notoriedade dentro das estruturas burocráticas do Partido Nazista, intervindo como advogado nos debates entre as SS e outras organizações e lecionando em algumas escolas criadas pelo regime. Embora Ollendorff tenha ficado amplamente afastado da linha de frente na primeira fase de sua carreira, sua inteligência e capacidade organizacional o tornaram uma figura-chave nas estruturas do aparato de segurança nazista. No início de 1936, ele foi nomeado conselheiro econômico do Escritório de Segurança do SD e 3 anos depois foi nomeado chefe do Escritório Central de Segurança do Reich, onde chefiava o departamento econômico. No entanto, sua ascensão ao poder não se limitaria à burocracia, pois a guerra no leste logo lhe ofereceu um novo papel, comandante de um grupo de extermínio. Em junho de 1941, quando a Alemanha lançou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, Ollendorff foi colocado no comando do Einsatzgruppe D, uma de cujas unidades era liderada por Werner Braun e participou do massacre de Simferopol. O Einsatzgruppe D operava nos territórios do sul da Ucrânia, da Crimeia e do Cáucaso, e sua missão era realizar operações de segurança nas áreas recém-ocupadas. Na prática, isso significava executar todos aqueles considerados uma ameaça ao regime nazista, o que incluía principalmente judeus, ciganos comunistas e prisioneiros de guerra soviéticos. Sob o comando de Ollendorff, o Einsatzgruppe D participou de alguns dos massacres mais brutais do Holocausto. Segundo seus próprios testemunhos, a sua unidade executou mais de 90.000 pessoas entre 1941 e 1942. No entanto, ao contrário de Naumann, ele se recusou a usar caminhões de gás para exterminar a população judaica e outras minorias étnicas. Extremamente cauteloso e calculista, Ollendorff acreditava que esse mecanismo era altamente ineficiente, pois diminuía o moral de suas tropas. Entre os cargos que ocupou no Ministério da Economia, foi particularmente importante o seu trabalho para a modernização estrutural da Alemanha, os planos de reconstrução pós-guerra, muitos deles executados após o conflito, e a luta incansável que travou contra a burocratização da política e da economia. Ele também foi um dos líderes da tendência econômica para modernizar a produção, defensor de um sistema misto, que defendia o planejamento econômico na produção e comercialização por atacado, coexistindo com a livre iniciativa capitalista na distribuição e fabricação no varejo. Um dos aspectos mais perturbadores de Ollendorff foi a sua capacidade de racionalizar as atrocidades que cometeu. Como muitos outros altos funcionários nazistas, Ollendorff acreditava firmemente na necessidade de uma guerra racial. Para ele, o extermínio dos judeus e de outros grupos indesejáveis não era um ato de barbárie, mas uma medida de segurança que precisava ser realizada para garantir a sobrevivência da Alemanha. Essa justificativa ideológica foi central em sua defesa durante os julgamentos. Ollendorff ofereceu um dos testemunhos mais chocantes do pós-guerra. Sem demonstrar qualquer emoção, ele admitiu que sua unidade havia assassinado dezenas de milhares de pessoas e descreveu os procedimentos das execuções com uma frieza quase burocrática. Essa atitude surpreendeu os juízes e observadores, que esperavam algum sinal de arrependimento ou remorso.
Para Ollendorff, um homem guiado puramente pela razão e pela lógica, os crimes cometidos pelo regime nazista não eram piores do que os crimes cometidos pelas forças aliadas. Ambos eram, para ele, necessários no contexto da guerra. Ollendorff declarou-se profundamente enojado pela corrupção que havia prevalecido no Terceiro Reich e pela depravação moral de seus líderes. No entanto, ele não demonstrou remorso por suas ações, nem a menor compaixão pelas vítimas, dizendo ao promotor Ben Ferencz, um advogado americano de origem judaico-húngara, que os judeus da América sofreriam pelo que ele havia feito. Finalmente, Ollendorff foi condenado à morte no dia 19 de abril de 1948. Rejeitou a ajuda espiritual do padre que o Tribunal de Nuremberg havia designado para os prisioneiros, obedecendo à razão até as últimas consequências, e foi enforcado na madrugada escura do dia 7 de junho de 1951 na fortaleza de Landsberg. Assim como o resto dos comandantes dos Einsatzgruppen, Ollendorff foi fotografado antes de morrer. Nenhuma emoção aparecia em seu rosto. Friedrich Jeckeln, a morte que vaga pelas florestas do leste. Friedrich Jeckeln foi um dos oficiais da SS mais temidos e eficazes durante a Segunda Guerra Mundial. Como comandante de vários Einsatzgruppen nos territórios ocupados do leste, seu nome está ligado a algumas das maiores atrocidades cometidas pelas forças nazistas, incluindo os massacres de Rumbula e Babi Yar. Sua brutalidade e eficiência na implementação da solução final o tornaram uma das figuras mais sombrias da máquina genocida nazista. Jeckeln nasceu em 1895 em Hornberg, Alemanha. Serviu no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial e, após a derrota da Alemanha, juntou-se ao movimento Freikorps, uma organização paramilitar que lutava contra comunistas e outros elementos percebidos como inimigos da Alemanha. Como muitos outros ex-combatentes, Jeckeln foi atraído pelo movimento nazista e, em 1929, juntou-se ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o que o levou a entrar na SS logo depois. Com sua experiência militar e lealdade ao regime nazista, Jeckeln subiu rapidamente nas fileiras da SS. Em 1936, foi nomeado Obergruppenführer, um dos postos mais altos dentro da organização. Durante os anos 1930, desempenhou vários papéis administrativos e de segurança no Terceiro Reich, consolidando sua reputação como um oficial leal e eficiente. No entanto, sua verdadeira infâmia chegaria com o início da invasão alemã à União Soviética. Em 1941, após o início da Operação Barbarossa, Jeckeln foi designado para os territórios orientais como Höhere SS und Polizeiführer. Essa posição o colocou no comando das forças de segurança e dos Einsatzgruppen, as unidades móveis de extermínio encarregadas de executar judeus, comunistas e outros inimigos do Terceiro Reich nos territórios ocupados. Jeckeln adotou uma abordagem brutal e sistemática para cumprir sua tarefa. Sob seu comando, ocorreram alguns dos maiores massacres do Holocausto, onde milhares de pessoas foram executadas em operações rápidas e metódicas. Muitos afirmam, de fato, que o procedimento de reunir grandes grupos de vítimas, obrigá-las a cavar suas próprias valas e, em seguida, atirar nelas em sequência para minimizar o tempo e o esforço envolvidos, foi inventado por Jeckeln, que o denominou Sardinenpackung. Dois dos crimes mais notórios nos quais Jeckeln esteve envolvido foram os massacres de Rumbula e Babi Yar. Nesses eventos, dezenas de milhares de pessoas, em sua maioria judeus, foram executadas em um curto período de tempo, tornando-os alguns dos episódios mais letais do Holocausto. Entre novembro e dezembro de 1941, sob as ordens de Jeckeln, as SS e as forças policiais alemãs realizaram um dos maiores massacres da história do Holocausto. Na floresta de Rumbula, perto de Riga, na Letônia, cerca de 25 mil pessoas foram executadas em apenas 2 dias. As vítimas eram principalmente judeus que haviam sido transferidos para o gueto de Riga, além de outros grupos indesejáveis. A escala da operação e sua velocidade são um testemunho da brutal eficiência do procedimento Jeckeln. As pessoas eram conduzidas ao local da execução, obrigadas a se despir e depois fuziladas enquanto caíam em valas comuns.
No final de setembro de 1941, Jekyll também desempenhou um papel crucial na execução do massacre de Babi Yar, nos arredores de Kiev, na Ucrânia. Em um único fim de semana, mais de 33 mil judeus foram mortos pelas SS e pelas forças colaboracionistas sob seu comando. As vítimas foram levadas para o desfiladeiro de Babi Yar, onde foram sistematicamente executadas e jogadas em valas comuns. Esta operação foi uma das maiores e mais rápidas execuções em massa do Holocausto, e Jekyll foi um dos principais organizadores. À medida que o avanço do Exército Vermelho começou a reverter os ganhos territoriais nazistas no leste, a situação de Jekyll tornou-se cada vez mais precária. Apesar de seus crimes, ele continuou a servir fielmente ao regime até o colapso final da Alemanha nazista em 1945. Foi capturado pelas forças soviéticas ao final da guerra. Em janeiro de 1946, Friedrich Jekyll foi julgado por um tribunal militar soviético em Riga. Foi acusado de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio, acusações que não puderam ser refutadas devido às esmagadoras evidências e testemunhos contra ele. Durante o julgamento, foram revelados detalhes horripilantes dos massacres que supervisionou, incluindo os de Rumbula e Babi Yar. Seu papel como um dos principais executores do Holocausto no leste foi claramente estabelecido. O veredito foi condenatório. Jekyll foi declarado culpado de todas as acusações e condenado à morte. Ao contrário da maioria dos outros comandantes dos Einsatzgruppen, Jekyll admitiu plenamente sua culpa e assumiu total responsabilidade pelas atividades da polícia subordinada às SS e SD em Ostland. Em 3 de fevereiro de 1946, foi enforcado em Riga, na Praça da Vitória, juntamente com outros oficiais nazistas responsáveis por crimes semelhantes na região. Paul Blobel. Apagar os rastros do genocídio. Paul Blobel, um dos comandantes mais notórios dos Einsatzgruppen, deixou uma marca indelével na história do Holocausto. Como líder do Einsatzkommando 4A, seu nome está inevitavelmente ligado ao massacre de Babi Yar, onde mais de 33 mil judeus foram mortos em questão de dias. Além disso, Blobel foi responsável pela Operação 1005, uma macabra missão para ocultar os rastros dos crimes nazistas ao exumar e queimar os cadáveres das valas comuns. Ao longo de sua carreira no Terceiro Reich, demonstrou uma lealdade inquestionável e uma crueldade calculada que o tornaram um dos principais perpetradores das atrocidades nazistas. Paul Blobel nasceu em 13 de agosto de 1894 em Potsdam, Alemanha. Serviu como oficial na Primeira Guerra Mundial, onde foi condecorado por sua bravura. Após o conflito, formou-se como arquiteto e trabalhou na sua área, até que a Grande Depressão devastou a economia alemã. Como muitos outros que enfrentavam dificuldades econômicas, Blobel foi atraído pelo nazismo e pela ascensão do movimento nazista. Em 1931, juntou-se ao NSDAP e pouco depois entrou nas fileiras das SS, marcando o início de sua carreira nas forças de segurança do Terceiro Reich. Blobel subiu rapidamente na hierarquia nazista, distinguindo-se pela sua eficiência nas operações de segurança interna. Em 1941, após a invasão da União Soviética durante a Operação Barbarossa, Blobel foi nomeado comandante do Einsatzkommando 4A, parte do Einsatzgruppe C. Esta unidade tinha a tarefa de eliminar judeus, comunistas, intelectuais e qualquer outro grupo considerado uma ameaça ao regime nazista na Ucrânia. Blobel assumiu seu papel com dedicação e brutalidade. Seu Einsatzkommando foi responsável por inúmeros massacres em toda a Ucrânia, mas o evento mais infame sob seu comando foi o massacre de Babi Yar, perto de Kiev. Em setembro de 1941, depois que os nazistas tomaram a cidade, Blobel recebeu a ordem de exterminar a população judaica de Kiev. O que se seguiu foi uma das maiores e mais rápidas matanças da Segunda Guerra Mundial. Em 29 e 30 de setembro de 1941, mais de 33 mil judeus de Kiev foram conduzidos ao desfiladeiro de Babi Yar, onde foram sistematicamente executados. As SS, a polícia alemã e colaboradores locais conduziram a operação sob a liderança de Blobel. As vítimas foram forçadas a se despir.
Seus pertences foram confiscados e depois foram levadas à beira do desfiladeiro, onde foram fuziladas em massa. A eficiência e a velocidade da operação foram surpreendentes, mesmo pelos padrões dos Einsatzgruppen. Em 2 dias, 1/3 da população judaica de Kiev foi exterminado e seus corpos foram jogados no desfiladeiro. Esta atrocidade tornou-se um símbolo da barbárie nazista e da fria indiferença com a qual foram implementadas as políticas genocidas. Blobel não demonstrou arrependimento pelo seu papel no massacre. Pelo contrário, foi recompensado por sua lealdade ao regime e continuou a supervisionar outras operações de extermínio na Ucrânia. No entanto, sua carreira como comandante de campo não durou muito. Em 1942, Blobel foi dispensado de seu cargo devido a problemas de saúde relacionados ao alcoolismo e ao estresse. No entanto, sua conexão com os crimes do Holocausto não terminou aí. Em 1943, Heinrich Himmler lhe atribuiu uma nova tarefa: liderar a Operação 1005, um esforço secreto para eliminar as evidências dos massacres cometidos pelos Einsatzgruppen e outras unidades nazistas. A Operação 1005 envolvia a exumação e queima dos corpos das valas comuns nos territórios ocupados da Europa Oriental. Este esforço começou em resposta às crescentes preocupações de que o avanço do Exército Vermelho pudesse revelar a dimensão do genocídio nazista. Blobel, com sua experiência em execuções em massa, foi visto como a pessoa certa para liderar esse sombrio trabalho. Sob seu comando, equipes especiais, muitas vezes formadas por prisioneiros de campos de concentração, desenterraram os corpos das vítimas em lugares como Babi Yar e outros locais onde os Einsatzgruppen haviam operado. Os cadáveres eram queimados em enormes piras e os prisioneiros que realizavam o trabalho geralmente eram executados no final para evitar testemunhas. Esta operação foi uma das últimas tentativas dos nazistas de encobrir os crimes cometidos durante o Holocausto, embora não tenha conseguido esconder completamente a magnitude das atrocidades. Após a derrota da Alemanha em 1945, Blobel foi preso pelas forças aliadas e levado à justiça nos julgamentos de Nuremberg. Foi um dos acusados no julgamento dos Einsatzgruppen, onde enfrentou acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Durante o julgamento, Blobel admitiu sua participação nos massacres e na Operação 1005, mas, como muitos outros acusados, tentou justificar suas ações afirmando que estava apenas cumprindo ordens. No entanto, as provas contra ele eram esmagadoras. Sua responsabilidade no massacre de Babi Yar e seu papel no encobrimento dos crimes nazistas por meio da Operação 1005 o tornaram um dos criminosos de guerra mais notórios dos julgamentos. Em 10 de abril de 1948, Paul Blobel foi condenado à morte e executado por enforcamento. Bruno Streckenbach, o comandante que escapou da justiça. Bruno Heinrich Streckenbach nasceu no dia 7 de fevereiro de 1902 em Hamburgo, Alemanha. Sua carreira como alto oficial da SS e comandante da Gestapo o levaria a se tornar comandante do Einsatzgruppe, durante a invasão da Polônia em setembro de 1939. Streckenbach foi uma peça-chave na organização e execução de crimes de guerra em larga escala, participando do planejamento e direção de massacres nos territórios ocupados pelos nazistas. Streckenbach abandonou seus estudos em abril de 1918 para se alistar no exército alemão. Mas, assim como seus colegas Erwin Schultz e Heinrich Himmler, nunca chegou a servir na linha de frente devido ao armistício que ocorreu em novembro de 1918. Após o fim da guerra, sobrecarregado pela vergonha, trabalhou como comerciante atacadista, tentou a sorte no mundo da publicidade, foi editor de rádio e também tentou estabelecer-se como diretor de um escritório local. Ele rapidamente se juntou ao Freikorps Bahrenfeld e participou do golpe de Kapp em março de 1920, quando um grupo de golpistas liderados pelo político de extrema-direita Wolfgang Kapp tomou o poder em Berlim, forçando o governo a transferir-se primeiro para Dresden e depois para Stuttgart. No entanto, após apenas uma semana, o golpe foi sufocado pela forte resistência dos sindicatos, pela passividade da burocracia ministerial em Berlim e pela falta de planejamento dos golpistas. Após a guerra, a Alemanha enfrentou um período de instabilidade política e econômica,
que forneceu o terreno fértil para o crescimento do nacionalsocialismo. Streckenbach, como muitos outros veteranos de guerra, encontrou um senso de pertencimento no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ao qual se juntou em 1930. Sua lealdade ao partido e sua eficácia no serviço garantiram sua rápida ascensão dentro das fileiras da SS e da Gestapo. Em 1933, Streckenbach já ocupava uma posição importante na Gestapo de Hamburgo, onde supervisionava a eliminação dos opositores políticos ao regime nazista. Com o tempo, tornou-se um dos oficiais de maior confiança de Heinrich Himmler, chefe da SS. Essa proximidade com Himmler foi essencial para seu papel posterior no Einsatzgruppe I. Após a guerra, Streckenbach declarou que Werner Best, ajudante pessoal de Reinhard Heydrich, havia lhe dado ordens diretas de implantação no final de julho ou início de agosto. Streckenbach imediatamente deixou Hamburgo para ir a Viena, onde foi nomeado chefe do Einsatzgruppe I. Streckenbach supervisionava 4 distritos: Varsóvia, Cracóvia, Radom e Lublin. Em cada um deles, milhares de intelectuais poloneses foram presos e, logo depois, assassinados. Em novembro de 1941, graças ao seu trabalho na Polônia, Streckenbach foi promovido a SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. Durante sua estadia na Polônia, ele ganhou a reputação de ser um líder implacável que lutava com determinação e sem piedade para erradicar todos e cada um dos opositores do regime nazista. Em 1941, com a invasão da União Soviética, Streckenbach foi designado ao Escritório Central de Segurança do Reich, onde supervisionou as operações do Einsatzgruppe durante a Operação Barbarossa. A invasão do leste foi a fase mais brutal do Holocausto, com os Einsatzgruppen exterminando sistematicamente comunidades judaicas inteiras nas áreas ocupadas pelas tropas alemãs. Streckenbach, como chefe do Departamento I do RSHA, desempenhou um papel fundamental na coordenação dessas operações, supervisionando as ordens de assassinatos em massa e garantindo que as diretrizes nazistas sobre a solução final fossem executadas nos territórios ocupados. Embora nem sempre estivesse presente no campo, sua influência era evidente nas operações diárias das forças de segurança nazistas. Depois que Heydrich foi gravemente ferido por um comando tchecoslovaco durante a Operação Antropoide em Praga, no dia 27 de maio de 1942, Streckenbach foi enviado à cidade. Embora Himmler tenha considerado muitos líderes para a posição de Heydrich, decidiu liderar o RSHA ele mesmo e concentrou seus esforços em garantir que os judeus da Europa Ocidental fossem enviados aos campos de extermínio da maneira mais eficiente e completa possível, permitindo que chefes de escritório como Streckenbach controlassem o procedimento. No final de julho de 1942, Himmler nomeou Streckenbach como seu representante legal no RSHA, o que lhe dava autoridade absoluta para decidir sobre casos disciplinares relativos a membros do escritório. 6 meses depois, Himmler chegou à conclusão de que deveria nomear publicamente um sucessor. Naquela época, Streckenbach desfrutava de grande prestígio entre os líderes do regime e era considerado, portanto, o principal candidato para o cargo. No entanto, Himmler considerou que Streckenbach tinha poder demais e, em vez disso, escolheu Ernst Kaltenbrunner. Himmler queria nomear Streckenbach como chefe superior da SS e da polícia do Alpenland em Salzburgo. Extremamente decepcionado, Streckenbach recusou a oferta e, em uma carta pessoal a Himmler, solicitou voltar à linha de frente. Ele treinou em Hilversum, na Holanda, com uma unidade antitanque no início de 1943 e avançou rapidamente nas fileiras das Waffen-SS. Ele rapidamente se tornou comandante de regimento e de divisão da 8ª Divisão de Cavalaria da SS e chegou a comandar, como general, a 19ª Divisão de Granadeiros das Waffen-SS na ofensiva contra a União Soviética em 1944. No entanto, no dia 10 de maio de 1945, Streckenbach e sua divisão foram capturados no Bolsão da Curlândia pelo exército soviético. Um tribunal militar soviético o condenou a 25 anos de prisão por crimes de guerra. Streckenbach
cumpriu sua sentença na prisão central de Vladimir e permaneceu prisioneiro de guerra soviético até o dia 9 de outubro de 1955, quando foi enviado de volta a Hamburgo. Durante os julgamentos de Nuremberg, o nome de Streckenbach foi repetidamente mencionado nos documentos do tribunal, incluindo o testemunho de Otto Ollendorf, que identificava Streckenbach como alguém que havia direcionado os Einsatzgruppen para a implementação da solução final. No entanto, a promotoria do Estado de Hamburgo concluiu que não havia provas suficientes para demonstrar que suas ações entravam em conflito com as leis vigentes do regime nazista. No início da década de 1960, o Escritório Central da Administração da Justiça do Estado para a Investigação de Crimes Nazistas ordenou a reabertura da investigação sobre os crimes cometidos por Streckenbach. No entanto, Streckenbach, que na época sofria de uma grave doença cardíaca, alegou inaptidão. No dia 20 de setembro de 1974, o Tribunal de Apelação confirmou um diagnóstico que adiava indefinidamente o início do julgamento. Finalmente, Streckenbach nunca teve que responder por sua participação no regime nazista e morreu no dia 28 de outubro de 1977 em Hamburgo. A eficiência do mal, Walter Blume e os massacres no leste. Walter Blume, nascido em Dortmund, em uma família protestante, estudou direito nas universidades de Bonn, Jena e finalmente Münster, onde deu seus primeiros passos como conselheiro não remunerado em um tribunal distrital em Münster. No início da década de 1930, ele se juntou ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e encontrou trabalho remunerado como conselheiro da polícia em março de 1933, desempenhando as mesmas funções no SD pouco tempo depois. Ele entrou para as SS no final desse mesmo ano e passou a fazer parte do Escritório de Segurança do Reich. Blume rapidamente se destacou por suas iniciativas na perseguição aos judeus, chamando a atenção de seus superiores, que em 1939 o nomearam diretor de pessoal da Gestapo. Antes de ser designado para os Einsatzgruppen, Blume já tinha experiência em repressão violenta, especialmente durante a Noite dos Cristais, ocorrida em novembro de 1938, quando as tropas de assalto das SA e membros da população civil realizaram o maior pogrom da história. Esse envolvimento precoce em atos de violência em massa contra a população judaica prefigurava, de certa forma, o papel que ele assumiria em meio às atrocidades que ocorreriam nos anos seguintes. Com a invasão da União Soviética em junho de 1941, os Einsatzgruppen foram mobilizados como forças especiais atrás das linhas de frente alemãs. Blume estava encarregado do Sonderkommando 7A, que fazia parte do Einsatzgruppe B. Blume e seu esquadrão devastaram a região da Bielorrússia, Vitebsk, Klintsy, Nevel, Smolensk, matando 1.517 judeus, número rapidamente alcançado em setembro de 1941, do qual Blume mantinha registros pessoais detalhados. Blume também preparou o contingente de extermínio para operar em Moscou quando fosse conquistada, o que acabou não acontecendo. Em 1942, Blume já havia atingido a marca de 24 mil judeus assassinados. Um dos massacres mais conhecidos em que esteve envolvido foi o da população judaica de Minsk. Durante essa operação, estima-se que cerca de 7 mil pessoas tenham sido assassinadas em um único dia, marcando um dos episódios mais sombrios da campanha no leste. A capacidade de Blume de organizar e executar essas ações sem hesitação o transformou em uma figura-chave dentro da máquina genocida nazista. No entanto, Blume permaneceu no comando do Sonderkommando 7A até o dia 17 de agosto de 1941. Alguns sugerem que ele foi chamado de volta a Berlim devido à sua relutância em fuzilar mulheres e crianças, o que lhe deu uma má reputação entre seus colegas das SS. Ele passou os 2 anos seguintes à frente do escritório da Gestapo em Düsseldorf. Por suas conquistas, Blume foi promovido a Standartenführer e designado como comandante-chefe da Polícia de Segurança em Atenas. A partir dessa posição, sob a direção pessoal de Eichmann, Blume encarregou-se da deportação dos judeus gregos para o campo de extermínio de Auschwitz. Talvez devido à má reputação adquirida na frente oriental,
Em meados de 1944, Blum ganhou certa notoriedade entre seus colegas nazistas por propor a chamada Tese do Caos, segundo a qual, se os alemães fossem forçados a abandonar os territórios ocupados, deveriam explodir fábricas, docas e outras instalações e prender e executar toda a liderança política da Grécia, deixando o país em estado de anarquia. Blum também propôs enviar todos os homens saudáveis de Atenas para trabalhos forçados na Alemanha para evitar que se juntassem aos partisãs. Hermann Neubacher, do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, não recebeu favoravelmente essa sugestão, mas Blum seguiu em frente com seus planos de prender os políticos gregos e enviá-los para o campo de concentração de Haidari. No dia 4 de setembro de 1944, Neubacher ordenou que Blum cessasse suas operações, e apenas 3 dias depois, Ernst Kaltenbrunner ordenou que Blum deixasse a Grécia. No final de 1944, o país foi considerado livre de judeus e Blum retornou ao quartel-general do RSHA em Berlim. Em 1945, Blum foi capturado em Salzburgo pelas forças aliadas americanas e levado à prisão de Landsberg, onde foi julgado por seus crimes e inicialmente condenado à morte. No entanto, a pena foi comutada para 25 anos de prisão, e Blum foi libertado em meados de 1955, após cumprir apenas 10 anos na prisão. Uma vez em liberdade, Blum trabalhou discretamente como empresário no Vale do Ruhr, casou-se e teve vários filhos. Em 1968, quando parecia que ele finalmente havia deixado seu passado para trás, Blum foi preso e julgado novamente por um tribunal estadual em Bremen, juntamente com seu subordinado Friedrich Linnemann, por acusações relacionadas à deportação de judeus na Grécia. No entanto, apesar das provas consideráveis contra ele, todas as acusações foram retiradas apenas 3 anos depois. Blum finalmente morreu em liberdade no ano de 1974, aos 68 anos. Vozes do genocídio. Waldemar Klingelhofer, tradutor e carrasco. Waldemar Klingelhofer foi talvez um dos comandantes das Einsatzgruppen menos conhecidos, mas o seu papel nas atrocidades cometidas por estas unidades merece ser destacado não só pela sua brutalidade, mas também pela sua capacidade de atuar nas margens do poder, sempre nas sombras, mas executando o mesmo nível de crueldade que os líderes nazistas mais notórios. Nascido em 4 de abril de 1900 em Moscou, filho de um diretor de funerária de origem alemã, Klingelhofer não se destacou nem por suas habilidades políticas, nem por seu carisma. Depois de servir no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, Klingelhofer decidiu estudar música, algo incomum entre os comandantes das Einsatzgruppen mais inclinados ao estudo do direito. Em meados da década de 1930, Klingelhofer tornou-se oficialmente cantor de ópera e realizou concertos por toda a Alemanha, encantando os líderes do Partido Nazista. Já na década de 1920, porém, Klingelhofer havia se juntado ao Freikorps Rossbach. Em 1937, devido à sua crescente popularidade, foi designado para o Departamento de Cultura, um ramo formal do SD, em Kassel, e 4 anos depois foi incorporado ao Einsatzgruppe B como intérprete de russo. Dessa forma, as origens de Klingelhofer e sua posterior transição para o aparato de terror do regime nazista mostram a capacidade da máquina elaborada por Hitler de transformar indivíduos comuns, muitas vezes cultos e bem-educados, em perpetradores de crimes hediondos. Em seu papel dentro das Einsatzgruppen, Klingelhofer atuava principalmente como oficial de ligação e responsável pela segurança nas áreas ocupadas pelos nazistas no leste. Embora não fosse o comandante mais visível ou carismático, sua meticulosidade e lealdade à causa lhe garantiram uma posição de poder dentro do Einsatzgruppe B, operando na frente oriental. No julgamento, Klingelhofer afirmou que seu único papel no Einsatzgruppe B era o de intérprete. Essa afirmação foi rejeitada pelo tribunal com o argumento de que, mesmo que fosse verdade como intérprete, suas tarefas incluíam localizar, avaliar e encaminhar ordens de execução e listas negras com os nomes de milhares de pessoas que deveriam ser mortas. Segundo seu próprio depoimento,
Klingelhofer sabia que as pessoas seriam executadas quando fossem encontradas, o que naturalmente o tornava cúmplice dos crimes. Além de sua cumplicidade, o tribunal concluiu que Klingelhofer não era apenas um intérprete, mas um líder e comandante ativo, que sabia o que as unidades estavam fazendo com os judeus. De acordo com a própria declaração juramentada de Klingelhofer, Arthur Nebe, um alto oficial alemão da Kriminalpolizei, que mais tarde seria condenado à morte pela SS por sua participação na tentativa de assassinato de Hitler em julho de 1944, o designou para chefiar o Vorkommando Moscou. Segundo Klingelhofer, Nebe lhe havia ordenado viajar de Smolensk a Tatarsk e Mstislavl para conseguir peles para as tropas alemãs e liquidar parte dos judeus que se encontravam ali e que já haviam sido presos por ordem do Hauptsturmführer Egon Noack, que realizou as execuções sob a supervisão de Klingelhofer. Finalmente, no dia 10 de abril de 1948, Klingelhofer foi condenado à morte. Antes de deixar o banco das testemunhas, declarou que gostaria que Hitler tivesse vencido a guerra, mesmo às custas da morte de milhões de judeus e da devastação da Europa. Embora esta declaração não tivesse relação direta com a questão de sua culpa, o júri considerou-a extremamente útil para determinar o grau de cumplicidade de Klingelhofer ao obedecer às ordens de seus superiores. 2 anos depois, no início de 1950, o alto comissário dos Estados Unidos para a Alemanha, John J. McCloy, convocou um conselho consultivo sobre clemência, também conhecido como Painel Peck, em homenagem ao seu presidente David W. Peck, um painel de especialistas encarregado de fazer recomendações sobre as sentenças de pessoas condenadas por tribunais militares dos Estados Unidos como criminosos de guerra. No caso específico de Klingelhofer, Peck recomendou que sua sentença de morte fosse mantida. No entanto, apenas 1 ano depois, sob intensa pressão política, McCloy comutou a sentença de Klingelhofer e a de outros 3 condenados no julgamento dos Einsatzgruppen para prisão perpétua. No dia 12 de dezembro de 1956, Klingelhofer foi libertado da prisão de Landsberg e mudou-se para Villingen-Schwenningen, onde trabalhou como escriturário até sua morte em 1977. Arquitetos do horror, os comandantes por trás do genocídio nazista. Por fim, as Einsatzgruppen foram uma das ferramentas mais brutais e implacáveis do Terceiro Reich, encarregadas de implementar as políticas de extermínio nazistas nos territórios ocupados da Europa Oriental. Esses esquadrões da morte, que operavam principalmente atrás das linhas de frente, foram responsáveis pelo assassinato de milhões de pessoas, em sua maioria judeus, comunistas, ciganos e outras minorias. Embora grande parte da historiografia sobre a Segunda Guerra Mundial se concentre nas grandes batalhas e nos líderes visíveis como Hitler, Himmler ou Göring, os comandantes das Einsatzgruppen desempenharam um papel fundamental na máquina genocida do Holocausto. Os homens que lideraram essas unidades não eram meros executores de ordens. Cada um deles trouxe suas próprias capacidades e experiências para cumprir os planos nazistas. E suas histórias revelam diferentes facetas da crueldade, eficiência e falta de escrúpulos que caracterizaram o regime nazista. Werner Braun, ao contrário de outros comandantes, tinha uma sólida formação acadêmica. Seu passado como jurista destaca um elemento perturbador do regime nazista. Como homens instruídos, formados em princípios legais, puderam tornar-se cúmplices ativos do genocídio. Como comandante do Einsatzkommando 11B, Braun dirigiu massacres na Crimeia, participando do assassinato de milhares de judeus e outras minorias. Sua história destaca o aspecto mais racional e metódico do genocídio, onde as leis e a justiça foram pervertidas para justificar os crimes mais atrozes. Para Braun, a legalidade não era um obstáculo, mas uma ferramenta para o extermínio. Erich Naumann, comandante do Einsatzgruppe B, operou nas regiões da Bielorrússia e da União Soviética. Sua liderança foi marcada por uma brutal eficiência. Sob seu comando, o Einsatzgruppe B realizou operações sistemáticas de extermínio que envolveram a execução de dezenas de milhares de pessoas. Naumann era meticuloso em seu trabalho, garantindo que as operações de extermínio fossem realizadas de maneira rápida e eficiente. Seu caráter calculista e frio
refletia a mentalidade dos oficiais nazistas, que viam o extermínio como uma tarefa administrativa e militar que precisava ser cumprida a qualquer custo. Otto Ollendorf, comandante do Einsatzgruppe D, foi um dos líderes mais conhecidos dessas unidades, em parte devido à sua disposição em defender abertamente sua participação nos crimes durante os julgamentos de Nuremberg. Ollendorf, um fervoroso defensor da ideologia nazista, nunca demonstrou arrependimento por suas ações. De fato, durante os julgamentos, ele argumentou que os massacres que supervisionou eram necessários para a segurança do Terceiro Reich. Sob seu comando, o Einsatzgruppe D executou mais de 90.000 pessoas no sul da Ucrânia e na Crimeia. Friedrich Jeckeln destacou-se não apenas como comandante das Einsatzgruppen, mas também como o arquiteto de um dos massacres mais horríveis do Holocausto, o massacre de Babi Yar, no qual mais de 33.000 judeus foram mortos em um único evento em Kiev. Jeckeln, que já tinha experiência em repressão violenta antes de assumir seu papel nas Einsatzgruppen, adotou uma abordagem organizacional que lhe permitiu executar massacres em larga escala de maneira rápida e eficiente. Seu sistema era uma metodologia de extermínio em massa que maximizava a velocidade e minimizava o tempo necessário para executar grandes números de vítimas. Paul Blobel, que comandou o Einsatzkommando 4A, foi um dos executores mais cruéis e, posteriormente, um dos principais responsáveis pela operação para encobrir os crimes nazistas, conhecida como Action 1005. Após participar do massacre de Babi Yar, Blobel foi encarregado de destruir as evidências dos crimes cometidos pelas Einsatzgruppen, desenterrando e queimando os corpos das vítimas em uma tentativa de ocultar as atrocidades. Essa tarefa não apenas destaca a brutalidade do Holocausto, mas também a consciência que os nazistas tinham da natureza criminosa de suas ações, ao ponto de tentarem apagar todos os vestígios delas. Bruno Streckenbach foi uma figura-chave na organização das Einsatzgruppen antes de assumir seu papel operacional. Como chefe da Gestapo em Hamburgo, Streckenbach tinha experiência na repressão de opositores do regime nazista. Posteriormente, ele foi um dos responsáveis pelo treinamento e organização dos homens que formariam as Einsatzgruppen. Embora seu papel na Frente Oriental não tenha sido tão visível quanto o de outros comandantes, seu trabalho na criação dessas unidades o torna um arquiteto fundamental do genocídio que elas realizariam. Walter Blum, cuja carreira anterior como advogado e oficial da Gestapo o preparou para a repressão, foi comandante do Einsatzgruppe B. Ao longo de sua liderança, Blum supervisionou massacres na Bielorrússia e em outras áreas da Frente Oriental. Blum, com sua abordagem implacável e dedicação ao regime nazista, executou as ordens de extermínio com a frieza característica dos líderes da SS. Embora ele não ocupasse um papel tão visível na hierarquia das Einsatzgruppen, seu impacto foi devastador nas áreas sob seu controle, supervisionando a morte de milhares de pessoas no contexto da solução final. Waldemar Klingelhofer, além de seu papel operacional como comandante do Einsatzgruppe B, também atuou como tradutor oficial. Suas habilidades linguísticas o colocaram em uma posição crítica, pois facilitava a comunicação entre as autoridades alemãs e locais nos territórios ocupados. Apesar de seu perfil menos visível, Klingelhofer foi uma peça fundamental na máquina genocida nazista, contribuindo tanto para o planejamento quanto para a execução das operações de extermínio. Sua participação demonstra como até mesmo funções administrativas e de apoio, como a de tradutor, foram fundamentais para o avanço dos crimes das Einsatzgruppen. Os comandantes das Einsatzgruppen não eram monstros no sentido convencional. Eram pessoas instruídas, em muitos casos profissionais da classe média, que foram absorvidos pela ideologia nazista e executaram a violência com frieza e eficiência. Enquanto alguns, como Ollendorf, defenderam abertamente suas ações, outros tentaram ocultar sua culpa ou minimizar seu papel. O que une todos eles é sua cumplicidade em um dos capítulos mais sombrios da história humana.